Eleições 2024. Vai querer concorrer? Hoje nós vamos falar com um especialista, advogado, Dr. Altair, mais conhecido como Dadinho, presidente do PT aqui na cidade de Caratinga. O bate-papo hoje é para a gente falar um pouco sobre as regras, sobre a eleição, sobre aquilo que pode, aquilo que não pode. Fique atento, você que deseja aí concorrer. Dadinho, obrigado pela presença, cara. Que satisfação. Ô, Johnny, você sabe que é um prazer sempre falar com você, né? Nós somos amigos já. Muitos anos. Não é melhor nem vai falar. A idade não, Dadinho. Falar, segura né? Essa aí, Dadinho. Eu tive outro dia com o Rogério Curuca, né? Isso. E a gente falando dos anos bate-bola nossa ali na Rua dos Operários, relembrando os nossos tempos de infância, né? O Rogério tá me devendo, porque ele tá vindo aqui. Vai vir bater um papo comigo aqui também. Ele é uma figura que merece vir aqui, né? Que tem muito caso para contar. Que legal, Dadinho. Ô, Dadinho, que loucura esse negócio de eleição de 2024. Lei mini-reforma que passa daqui, não passa dali, que nem é aprovada. Graças ao bom Deus, né? Mas mudou alguma coisa? Tem alguma coisa que vai... novidade para 2024 aí? Tem sim. Você sabe que as eleições municipais, elas são um balão de ensaio do Congresso. Isso. O que eles querem testar, eles testam no município. Então eles aprovam essas mini-reformas a toque de caixa, jogam essa legislação para o município e vê se deu certo. Se ficar bom para eles? Isso, deu certo, entre aspas, para eles, né? Para os deputados, para os senadores, para os partidos. Aí eles levam para a eleição nacional. Quando não dá certo, aí eles tiram. Como tentaram agora, nessa mini-reforma que tentaram passar a toque de caixa na Câmara, felizmente o Senado não acampou essa ideia, nem passou para apreciação. Nem analisou a tempo hábil, então não vai valer para as eleições de 2024. E essa mini-reforma nada mais é do que uma anistia para todo mundo que fez coisa errada nas eleições passadas. Para quem não cumpriu a cota de mulheres e negros, tanto cota de candidato como cota financeira, para quem não prestou conta. Então, assim, não passou, graças a Deus. Ou seja, que a pessoa que estava inelegível, se a mini-reforma passasse, ia voltar a competir. Né? Até eu acho que é engraçado que muitos candidatos aí na cidade aí começou a fazer propaganda achando que ia passar. Tem muita gente aí que está devendo a justiça eleitoral e achando que pode ser candidato. Achando que pode ser, né? Felizmente, não passou, então está prevalecendo. Quem descumpriu legislação eleitoral das eleições passadas está inelegível. O que tem de novidade para as eleições de 2024 é a reformulação do número de candidatos, vai cair o número de candidatos. O que você tinha como regra eleitoral anterior? O número de candidatos era regulado pelo número de cadeiras da Câmara mais 50%. Isso figurou na eleição de 2020. Isso. Então, como nós temos 17 candidatos, mais 50% daria 25,5%, redonda para 26. 26 candidatos por partido. Cada partido lançava 26 candidatos a vereador. A regra agora mudou. É o número de cadeiras mais um. Isso. Então, cada partido, em se tratando de Caratinga, tá, gente? Isso. Cada partido vai poder lançar 18 candidatos. Porque a Câmara tem 17 cadeiras. Então, são 18 candidatos. Então, você teve uma redução de 8 candidatos por partido nas eleições de 2024. Então, você vai ter uma redução de 30% no número de candidatos. Você vai mudar muita coisa. E a loucura é que, olha para você ver, além da redução de número de candidatos, a gente vê uma redução aí também de partidos. Mas a intenção é essa. Não é legal? A intenção é essa. A intenção dos principais partidos do Brasil, não vou só te falar do PT, não, os partidos mais estruturados do Brasil, é reduzir, acabar com esses partidos, com essas legendas de aluguel. Sim. Esses partidinhos que não têm representação política nenhuma, mas quando chega na eleição municipal, aí o cara lança um candidato a prefeito, lança vereador para ficar negociando, fazendo negociata com a legenda do partido. O cara fala assim, eu tenho 6 partidos. Tem 6 partidos, vai somar os 6 partidos, não tem um. É um partido que não tem uma representação no Congresso, tem uma eleição nacional, não tem um deputado na Câmara, não tem um senador, não tem um governador, mas na eleição municipal fica um ditado antigo, o Johnny, que fala que suja água é porco magro. É isso que esses caras fazem. E é o que aconteceu na campanha passada, nós chegamos aí a um número extraordinário de aproximou 300 vereadores concorrendo a 17 cadeiras. 17 cadeiras. Então, assim, a gente vê a grande necessidade de acontecer isso que está acontecendo. Essas reformas são boas. São boas. E isso favorece a população, que você fica mais fácil escolher
Porque muita quantidade não quer dizer qualidade. Sim. Né? Então você tem uma gama muito grande de candidatos e isso favorece aquelas pessoas que não querem largar o osso. João. Isso. Né? A legislação ela é feita para quem está dentro não sair. É. Né? E aí você cria dinastias dentro do campo político. Isso. Pessoas que vão se Carreiras, reelegendo. Carreiras. Aí quando envelhece, põe o filho no lugar, põe o neto, põe o genro e vai embora. E você vê na Câmara Federal, tem deputados que estão lá há 50 anos. Aí quando o cara cansa ou morre, põe o filho. Ou põe a esposa, ou põe o genro. E aquilo não muda, não tem uma reforma. E hoje você vê o índice de reforma das eleições municipais aqui muito baixo. A reforma da Câmara que eu falo. Sim. É muito baixo. Nós temos vereadores aqui em Caratinga que estão 5 mandatos. 5 mandatos, pessoal, na Câmara. Aí você anda pelas ruas de Caratinga, o que você aponta que esse vereador fez para Caratinga? Quais os projetos? Quais projetos que ele aprovou para a educação, para a saúde, qual obra que ele conseguiu um recurso para fazer? 20 anos. E é muito tempo. Virou um emprego, virou uma carreira. Uma carreira. E política não é carreira. E o que a sociedade precisa entender, Dadinho, e é importante para 2024 que entenda isso, é que tem que acabar esse curral eleitoral. Uma vez a pessoa perguntou assim, João, qual que é a sua área? Eu não soube explicar porque eu acho que eu milito em todas. Quando falo de educação eu tenho projeto, quando falo de segurança eu tenho projeto, quando falo de meio ambiente eu tenho projeto. Então eu milito quase em todas as áreas. E era para mim ser só do social, vamos dizer assim, né? Porque eu venho do social. É a sua área. Né? Mas aí eu tô, maus tratos animais, eu tô. Aí você vai falar assim, mães atípicas das crianças especiais, Tarol de ônibus. Então assim, está na hora da sociedade entender que é necessário, nessa renovação, ver quem realmente pode contribuir para a cidade toda. Né? É isso aí. Por isso que você falou um ponto importante. Nós vamos diminuir bastante o número de candidatos. Vai ser mais fácil a população escolher. Olhar mais fácil a história daquela pessoa. Olha a história de quem está dentro, Isso. o que ele fez, e olha a história de quem está fora, quem nem entrar. Tem muita gente fazendo muito mais fora sem ser do que os que são. Sem ser candidato. Entendeu? Então, eu sei que você me chamou para falar de legislação. Sim, não é bom, né? Nós falamos de uma eleição, né? É isso. A legislação, ela limita o eleitor em alguns aspectos. Orienta. Não vou dizer limita, orienta. Mas a principal mudança é a consciência política. É o que vai mudar a Câmara Municipal, o que vai mudar a Prefeitura, o que vai mudar a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa, é a consciência política. Eu costumo dizer o seguinte, quando você troca o seu voto por um favor, o compromisso daquele político com você termina ali. Terminou naquela compra do voto. Pagou ou com favor ou com dinheiro, ele sabe que existe, termina ali. Ele não tem compromisso nenhum com a sua rua, com o seu bairro, com a escola do seu filho. O compromisso dele era aquele favor que ele te fez, aquele saco de cimento que ele te deu, aquele trocado que ele te deu de eleição. Acabou. Entendeu? Então, assim, se a pessoa não mudar, não adianta você querer cobrar depois. E aí você falou de curral eleitoral, a gente sabe aí de políticos que estão há tantos anos aí, sempre no mesmo nicho de mercado, digamos assim. Porque é muito fácil. Ele se serve das benesses que o prefeito dá para ele, vota a favor do prefeito em tudo que o prefeito quer e fica distribuindo favores para os munícipes. É o cuidado, Dadinho, que tem que ter, a Câmara, eu sempre falo isso, o cara que auto-institui a situação, de ter o cuidado, porque mesmo ele sendo situação, ele pode fiscalizar e pode cobrar. Por exemplo, eu sou considerado oposição, né? Mas eu, por exemplo, o prefeito... 90% do que o prefeito mandou para a Câmara e era bom, e que eu entendia que precisava, eu votei a favor. Exatamente. Então eu acho que a situação ela deveria... Tem que ser consciente. Ter o mesmo consciência. Ele não tem que ser situação ou oposição. Ele tem que ser consciente. Consciente de voto. Olha, se o prefeito manda para o Legislativo um projeto que é benefício para a população, que não é oneroso demais para o município, sim, financeiramente, por que você vai votar contra? Agora, em compensação... Tem coisa que passa não é só Caratinga, não, porque não faz sentido. Não faz sentido, é verdade. O município está pagando caro demais por alguns empréstimos que foram feitos aí, e recapeamento de asfalto, essas coisas. E recapeando de novo. E está recapeando de novo. A verdade é essa. E quem entrar no município depois já vai entrar endividado. E entrar endividado e as ruas estão precisando recapear de novo. Então, quer dizer, faz sentido? Não faz sentido. Eu falava num podcast que eu fui convidado, eu não me recordo agora, mas eu falava que
existe muito jeito de desviar o dinheiro. Um deles é a gestão mal feita. Porque quando você fica repetindo obras, você pode não estar desviando para o seu bolso, mas você está desviando o dinheiro que poderia ter sido aplicado em outro lugar. Então eu sempre falo isso, por exemplo, eu dou um exemplo claro, né? Todo mundo é notório, todo mundo sabe, Ana Pena de Faria. Se tivesse tido um projeto, não teria tanto gasto. Né? E as eleições de 2024 muito próximas, né, Dadinho? E quando a gente fala aí, e voltando à questão dos partidários, dos partidos, vai ter 18 cadeiras por partido. As pessoas têm o costume de dizer assim, mas 30% é mulher. Vamos explicar isso direitinho. Não é assim, né? É gênero, né? Explica aí pro pessoal. Não, na verdade é o seguinte, para o PT isso não é novidade, né? Dentro do estatuto do PT, independente da legislação, 30% dos candidatos obrigatoriamente já são do sexo feminino, mesmo que a legislação não obrigue. Então E porque, na verdade, não precisa, a legislação fala que tem que ser de gênero. Pode ser 30% homem ou mulher, não importa. Tem isso ainda, né? Pode ter 70% mulher e 30% de homem. Isso. E o que a gente precisa dizer para as mulheres hoje é que elas que estão dando espaço demais. É verdade. Né? E assim, eu falo até, felizmente, nós temos uma vereadora lá na Câmara, e muito bem representado o partido lá. A falta de mulher na política não é só pela falta de espaço que a legislação dá, não. É pela falta de procura, de interesse. Entendeu? E é o maior eleitorado, né? Maior eleitorado. E aí você vê a questão de representatividade, né? Não tem representatividade de negros na política, porque eles também não procuram. Não tem representatividade de mulher, porque também não procura. E aí, o que acontece? Vamos falar de algumas pautas que não é da eleição municipal, mas as pautas de costumes. Sempre que a legislação de interesse da mulher, elas têm dificuldade de aprovar no Congresso, porque a maioria é de homem. Se você for bem, realmente... Entendeu? Como que você vai colocar o homem para votar pauta de interesse de mulher? Então, as pautas de saúde pública voltadas para a mulher têm mais dificuldade de passar. As pautas de segurança voltadas para a mulher têm mais dificuldade de passar. Mas por quê? Você chega no Congresso, elas estão lá porque a lei obriga que os partidos coloquem. E aí existe a falta de sensibilidade masculina. Que o nosso país é machista. Eu sou, por exemplo, o autor de duas importantes coisas ligadas à mulher. Por exemplo, eu sou o autor do requerimento que constituiu dentro da Câmara Municipal a Comissão das Mulheres, de Defesa das Mulheres. Não existia em Caratinga, eu achava um absurdo aqui. É igual a Comissão de Ética, eu também sou autor da Comissão de Ética da Câmara, né? Fui presidente no mandato, depois não quiser deixar eu ser presidente mais não. Entendi por que não, vou deixar eu ser presidente mais não. Aí, da Comissão das Mulheres, eu sou autor, e sou autor da lei Ana Provetti, que homenageia as mulheres da cidade. Eu vejo isso de suma importância, de a gente poder criar esse mecanismo, né, faltando a falar de eleições, para dar essas igualdades, né? E falando também de eleição, muitos candidatos vivendo já a eleição. E o cuidado que tem que tomar, né? Tem gente até pedindo voto já. Tem gente pedindo voto já na rede social. Esse período pode? Pode não. Isso não pode não. Eu tenho visto como é que é o período? A gente tem visto aí algumas pessoas em rede social já falando que é candidato, pedindo voto. Isso é ilegal, isso é campanha antecipada, isso dá cassação depois. Então estão vivendo a pré-campanha. Existe a pré-campanha. As pessoas hoje se colocam como pré-candidatos a vereador, pré-candidato a prefeito. Isso. Você pode até pedir apoio, mas não pode pedir voto. Entendeu? A propaganda tem que ser bem colocada para evitar. Nós tivemos casos na última eleição de candidato não foi eleito, mas candidato que teve a candidatura dele impugnada e cassada porque fez campanha antecipada. Entendeu? Ele não foi eleito, mas se tivesse sido, não tinha tomado posse. Não tinha tomado posse. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque a legislação ela é rigorosa com relação à prestação de contas, tá? Você sabe, eu sou advogado, eu atuei nas prestações de contas de alguns candidatos, nós tivemos um problema sério com um candidato que não soube gastar o dinheiro que caiu acho que o dinheiro é dele, pode fazer o que quiser, não é verdade. O dinheiro o fundo partidário que vem para o partido, que vai para os candidatos, ele é muito fiscalizado. Ele tem uma conta bancária, você sabe disso, que você abre no Banco do Brasil. Você não pode ficar misturando a pessoa física com a sua pessoa jurídica. De jeito o candidato tem que entender que ele se tornou uma pessoa jurídica, isso, né? Então, assim, aquele dinheiro que caiu na conta do candidato, na conta do partido, ele é para a eleição.
Então o cara sentou ali, pagou uma pizza com esse dinheiro, tá lascado, não tem jeito. Então assim, e nós tivemos problema com isso. Nós tivemos problema com o candidato que deixou o cheque voltar, gastou dinheiro, deu um cheque o dia que não tinha na conta. Nossa, Deus então, do céu. Assim, tem que ter responsabilidade com o recurso que vai. O recurso é pouco, tá? As pessoas veem jornal, esse bilhões que se fala em fundo partidário, mas quando vem para o município é uma ninharia, não chega na ponta, eu não sei onde esse dinheiro vai, você sabe disso. É difícil. Você também já foi dirigente partidário, é candidato, você sabe que os partidos no município trabalham com recurso muito pequeno, muito reduzido. Não, eu não vou. Eu lembro como fosse hoje, eu fiz questão de não usar o fundo partidário na minha campanha passada, mas eu lembro que eu devolvi o fundo partidário. Mas você sabe quanto que veio o fundo partidário da minha campanha? Veio R$500. Ajudaria bem, que era quase a metade do que eu gastei também. Eu gastei mil e pouco. Eu falo sempre, gosto, lógico, o candidato quando ele é novo, ele vai ter um gasto a mais, maior. Mas a gente que está no mandato e vai para uma reeleição, o patrocínio da nossa campanha tem que ser o nosso mandato. É o nosso trabalho. Ele tem que mostrar. O seu cartão de visita é o trabalho que você fez. Entendeu? Senão não adianta nada. A reeleição, quem está no mandato, que vai para a reeleição, é uma prova. Você passa na prova ou não passa na prova. Isso. Entendeu? Só que assim, as pessoas precisam analisar mais esse candidato, o que ele fez. E voltando a falar um pouquinho das eleições de 2024, das regras eleitorais, o cuidado que muitos candidatos aí não estão tomando, estão se filiando em vários partidos e tendo em vista que hoje são só 18, então tem muita gente sendo colocada embaixo de um balaio, porque eles não entendem que vai ter que ter uma convenção. A gente vê muitas das vezes que é fantasiosa, né? Quem decide geralmente é a cúpula do partido, que vai ser candidato ou não. Então, assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque estão prometendo aí, vem pra cá que você vai ser candidato no partido. E pode correr o risco de... Pode. As pessoas, na outra eleição, aconteceu demais isso. E vai acontecer de novo, que agora reduziu. Funilou. Então, as pessoas vão atrás de promessas. E eu vou te falar como presidente do PT. As pessoas às vezes me procuram, falam assim, eu vou pro seu partido se eu for candidato. Isso. E a minha resposta foi só, eu que sou presidente do partido, eu sou pré-candidato, o meu nome tem que passar pela convenção. Não sou eu, que o PT tem um diretório. Então o seu nome vai ser avaliado, o outro vai ser avaliado. Se o diretório entender que o nome do fulano, ciclano, é melhor do que o meu, do que o seu, eu fico fora. É verdade. Eu fico fora. Só que as pessoas vão atrás de promessas. Mas por que faz isso? Alguns dirigentes partidários em Caratinga, muito maldosamente, isso servia muito para a regra anterior, não sei como é que eles vão fazer agora. Eles fazem uma matemática muito simples. Você tinha 26 candidatos para conseguir um coeficiente eleitoral que gira em torno de 2.600 votos. Isso. Então, matematicamente, a média 100 votos por cabeça. Por cabeça. Então, ele escolhia a dedo 25 candidatos de média de 100 votos e colocava o nome dele, que tem 200, 300 votos. Assim, se todo mundo tiver 100 e eu tiver 200, eu estou eleito. Isso. Então esses caras são maldosos, essa maldade já vem de muito tempo. Então as pessoas que querem realmente ser candidato, procuram um partido sério, procuram um dirigente sério para ser candidato, que siga a sua ideologia de esquerda, direita, não importa, mas que seja uma pessoa honesta, que mostre realmente a expectativa que ele tem de voto. Porque a gente vai... Porque isso vai servir só para inteirar voto. E a gente vai explicando para as pessoas, né? Talvez alguma pessoa mais leiga na política vai estar nos assistindo e quer ser candidato, porque não é ele ter a quantidade de votos, ele passa por os votos geral do partido, que teria que alcançar um total no coeficiente de 2.600 baseado, para que faça um candidato, um vereador, dos 26 que era, hoje dos 18. Isso. Então hoje a gente talvez ficaria nessa mesma linha do coeficiente, que eu acredito que não vai mudar muito. O coeficiente muda muito, o que vai mudar agora é a média. Você tinha média de 100 votos por cabeça, agora o candidato... Mas é isso que eu estou falando. Hoje, por exemplo, eu acredito que o coeficiente vai girar em torno dos 2.480, por causa da população, do censo, essas coisas do coeficiente eleitoral, nesse sentido. Mas eu vejo, Dadinho, que ficou mais difícil até mesmo aqueles que todo ano são candidatos, toda eleição são candidatos, mas não alcançam, por exemplo, os 100 votos. Esse pessoal está fora da eleição. Você tá entendendo? Então, aí que entra aquilo que a gente conversou no início, a seleção, né, de começar a selecionar. Mas aí esse pessoal que tem 100 votos, esse pessoal está fora da eleição na próxima. Isso. Não vai, nenhum partido vai pegar. Eles vão pegar o novo, porque não sabe quanto voto que ele tem. Mas aquele cara que já foi
candidato testado. 1, 2, 3 vezes, não passou de 100 votos, 120 votos, nenhum partido vai pegar. Não foi, já foi testado. Para candidato, mas filia e promete. Sabe por quê? Porque ele é um cabo eleitoral. E aí chega na hora e fala assim, candidato, você não pode ser não, mas vem pro nosso grupo. Ilude as pessoas. Você pegou num ponto legal que chegou perto de mim, eu não vou, como se diz, eu vou falar o milagre, mas não vou dizer o santo. Chegou perto de uma pessoa e falou assim comigo assim, rapaz, o fulano de tal está candidato a prefeito, ele é candidato a prefeito, e é o seguinte, ele já bateu o compromisso comigo e com mais 3 da minha família que nós vamos ter os cargos na prefeitura. Tem gente aloteando a prefeitura. A prefeitura antes de ser candidato, você imagina depois que for. É difícil. Isso é uma prática comum, né? Infelizmente, principalmente no interior, a gente tem que pensar que a prefeitura, se não é o maior, deve ser dos 2 ou 3 maiores empregadores do município. A prefeitura é em torno de 3 mil funcionários. Então, assim, é o maior empregador do município. Né? 3 mil funcionários. E é um grande cabide de emprego. Você vê quantos anos tem Caratinga não tem um concurso público. E o que está tendo agora, deixar uma ênfase, o que foi iniciado o processo agora, ele é devido a denúncias nossas, às brigas nossas no Ministério Público. Ele é imposto pelo Ministério Público, não é porque quis, não. Não, a gente tem que deixar isso bem claro, porque a pessoa assim, o prefeito é muito bom, vai iniciar o concurso. Não. Ele está iniciando porque ele foi obrigado. O Ministério Público está obrigando. Eu sou procurador do município de Imbé. Isso. Então lá também o Ministério Público chamou do Imbé, chamou outros tantos municípios, os municípios que estão há tantos anos sem concurso público, se fazer. Lá já está em andamento o concurso. Isso. Não precisa obrigar. Tem que fazer. Aqui tentaram passar, não sei se passou, uma lei que desobrigava o município. Podia contratar sem. Não, os cargos temporários. Aqui, eu ri muito, porque eu votei contra. Lógico, né? Eu votei contra. Então, assim, votei contra na contramão de tudo que a legislação prega, que a Constituição prega, que a lisura. O Ministério Público agora já mandou revogar alguns artigos. Mas lógico. Ô, bicho, contratação temporária, com todo respeito, até mesmo para empresas. Você via então, muito, meu pagar. Você vai na contramão do que a legislação prega. Entendeu? Que é princípio da moralidade, da impessoalidade, principalmente da impessoalidade. Como é que você vai deixar a prefeitura contratar quem ele quiser? Eu contrato quem eu gosto, eu contrato quem é mais eficiente para prestar serviço. É o famoso cabide mesmo. O famoso cabide. Nós tivemos aí no ano eleitoral, se não me engano, mais de 500 contratações. No ano eleitoral. É comprar voto com dinheiro público. E a gente passou passando por os momentos difíceis, que foi de pandemia, aquela monte de coisa. Então, assim, aí o concurso vem, ele preenche a vaga. Então já não tem o cabide vago mais, já é mais difícil. Já é mais difícil. Não é que o prefeito não contrata, mas é mais difícil. Porque tem aposentadoria, tem que ter pessoal que está afastado, você acaba contratando. Mas as vagas, estando preenchidas com concurso público, reduz demais a margem. Isso é uma imoralidade. E eu vejo, isso é muito próximo. As pessoas hoje, elas têm preocupado muito, e eu tenho sentido isso, até mesmo as pessoas, quando a gente bate um papo na rua, as pessoas sensatas, elas têm preocupado muito com isso de fazer uma escolha bem feita, né? E as eleições estão próximas, igual tá. A gente está vendo aí muitas pessoas anunciando a pré-candidatura para prefeito, nomes bons aparecendo para vereadores, a gente tem visto nomes bons, né, que tem conhecimento, e eu falo sempre, né, que quando eu entrei lá, como leigo, eu até falei isso recentemente também no podcast em Apim, eu falei, quando eu entrei lá, era um leigo da política mesmo, mas eu passei nos 2, 3 primeiros meses do mandato, engolindo o regimento interno, a lei orgânica, que tomava uma pancada daqui, tinha que correr atrás. Então essas pessoas que também desejam isso, igual essas pessoas de bem, que já estão chegando, se apresentando, dizendo, elas precisam também dar uma estudada nisso, né? E é bom antes, né? É bom antes, né? Porque depois você apanha para aprender. Meu caso, né? Eu tive que tomar umas pancadas. Faz parte. E assim, e ainda bem que você teve esse cuidado. Porque tem outros que estão lá há 10 anos e não conhecem o regimento da Câmara até hoje. Não conhecem a legislação interna da Câmara até hoje. Inclusive eu sou o presidente, e pedido meu também, eu sou presidente da comissão que está reformulando o regimento interno. Nós, depois de tantos anos, mais de tantos anos aí em Caratinga, o regimento interno nunca foi reformulado. Tem coisas lá que dá uma brecha que não tem lógica.
É porque, na verdade, o regimento interno, ele é baseado na lei federal. Então tem muita coisa que mudou. Tem que atualizar. Tem que atualizar. Porque depois, às vezes, você toma um procedimento lá baseado no regimento que já não vale mais, é um artigo que não vale mais, alguém vem e questiona a legalidade daquele e dá problema para cá, dá problema para todo mundo. Sim. Né? Mas você tocou num ponto interessante das pessoas que estão se colocando como candidato. E eu acho muito engraçado hoje a quantidade de gente está aproveitando esses meios de comunicação, dos podcasts, para se colocar como candidato a prefeito. Já deu uns 14. Já deu uns 14. Capaz de ter mais candidato a prefeito hoje que vereador. E a gente sabe que essas pessoas não são candidatos, não serão candidatos a prefeito. Tem estrutura. Sabe, fica usando espaço para fazer campanha, para vereador. Eles querem espaço, querem notoriedade. Para que isso? Para que enganar a população? Eu não tô falando, eu sou presidente de partido. Eu teria toda a condição hoje de falar assim, eu sou candidato a prefeito. Não sou. Não sou. Inclusive até mesmo porque o PT não sou ninguém até agora. Então, não sou. Entendeu? Não vai ser eu. Entendeu? Mas eu poderia chegar hoje para você, que eu não sou candidato a prefeito. Vou passar na convenção. Dou entrevista aqui, dou entrevista no jornal tal, no podcast tal, sai minha nota no jornal, sai minha foto no jornal, e depois eu aproveito essa visibilidade toda. Não passei da convenção. Para vereador. Isso é desonestidade. E a gente está vendo muita gente fazendo isso. É o que tem hoje, e a gente vê, eu falo sempre assim, o que a população precisa saber? Eu dei eu dou esses dias agora de entrevista, falei com o Getúlio, né, no bate-papo do resenha dele, e a gente falava sobre isso, e ele falava uma coisa interessante. Qual a firmeza de partido que você tem? Tem gente que nem partido está afiliado, não tem a condição de ter um partido. Você pergunta pro cara assim, você é candidato para qual partido você vai? Não, nós estamos estudando qual partido que eu vou. Peraí, estudando. Como se todo partido estava... É o partido que estuda o cara, não é o cara que estuda o partido. Né? Quando o partido é sério. Quando o partido é sério. Sim. Então, eu já falei, teve gente que falou assim, por que você não chama o fulano para ser candidato pelo PT? Eu falei, esse cara não passaria da convenção do PT. Isso. Nada contra a pessoa, mas a ideologia dele é uma, a nossa é outra. E tem que se respeitar. Tem que ser assim, ué. E respeita lá e respeita dele, cara. Não é assim, o cara cai de paraquedas dentro do PT hoje, queria ser candidato a prefeito. Não funciona assim. Isso. No PT não funciona assim. Né? Então, assim, não tem espaço para paraquedista quando o partido é sério. Eu estou falando do PT, não é porque o PT é melhor que os outros, não. Eu sou o presidente. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou do PT, sabe da minha ideologia. Isso. Se eu sair do PT hoje e quiser ser candidato a prefeito pelo PL não me aceita, não. Deveria não aceitar. Pelo menos não deveria aceitar. Deveria aceitar, por causa de ideologia. Sabe que eu penso diferente deles. Eu vou aproveitar a legenda só para ser candidato? E depois não seguir aqui as determinações do partido? Para quê? Mas tem gente aí de direita que bateu, tá querendo aliar o PT, olha. Isso aí não. Mas quando a maré tá boa, quando o barco tá vento em proa, todo mundo quer pular nele, né? Mas bateu demais, viu um monte de coisa aí, tá respondendo alguns processos sobre isso aí. Mas quer vir. Mas quer vir? Quer vir. Não é assim. As coisas, nós tivemos uma maré baixa, um período difícil do PT, né? O presidente Lula preso, e os processos, aquela coisa toda, e realmente a situação foi difícil. Mas nós mostramos que o PT, o partido está mais vivo que nunca, está mais forte que nunca. Temos hoje o presidente da República, com a grande aceitação, e vai ser um grande cabo eleitoral na eleição de 2024, então agora o barco está... Mas eu estou achando que vocês estão escondendo leite aí, eu acho que vai vir alguém aí, que vocês estão mandados no partido aí, não? Não, na verdade não. O que tem hoje, agora o que falando na verdade, como presidente do PT, sim. O que tem hoje de concreto, nós tivemos uma reunião do PT há uns 20 dias atrás, e o João Lomeu, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, colocou o nome dele à disposição para ser o candidato a prefeito pelo PT. Isso. O que tem de concreto no PT hoje é isso. Entendeu? O PT hoje está visando também um número maior de cadeiras legislativas. Né? Hoje talvez seja o mais importante. O objetivo maior do PT. É esse, né? Nós temos uma vereadora lá, como eu disse, está representando muito bem o partido. Sim, a Juliana, né? Uma pessoa fora de sério. Fora de sério. A ideia é que ela seja reeleita e que a gente consiga alguém, mais uma ou duas pessoas, para ajudar ela lá. Para integrar. Para compor lá com ela. Né? E assim crescer o partido. Talvez se a gente fizer a conjuntura de partido fazer parte de um grupo que vai disputar a eleição, que vai ganhar o executivo, ótimo, melhor ainda, entendeu? Mas a ideia hoje é essa, o João Lomeu, ele não é o candidato, ele é um pré-candidato, colocou o nome à disposição do partido, oficialmente o que tem é isso. E hoje a gente tem visto, Dadinho, e a gente tem notado o seguinte,
nós temos que parar, e eu falo sempre isso, que todo extremismo é ruim. Tanto de direita quanto de esquerda. Tem até gente de centro que é extremista. Se você for olhar bem. Está no centro e quer ser extremista, vamos dizer assim. Não dá para entender. O cara é extremista ao extremo. Aí, você é de qual? Eu sou do centro. Tipo assim. Porque não sabe o que é esquerda e o que é direita. Entendendo? Não entende. Na verdade, o que tem, John, eu não sei se o nosso tempo dá para isso. O que tem hoje é que a maioria das pessoas que se titulam direita e esquerda não sabe o que é direita e o que é esquerda. Não conhece. Principalmente o pessoal da direita. Porque mistura política com costumes. Tá? As pessoas costumam rotular a esquerda como defensor de aborto, como defensor de não sei de quê. Esquerda não é isso. Eu conheço pessoas da direita, de partidos da direita, que defendem aborto. E tem gente no PT que é esquerda que não gosta, não pode nem falar em aborto dele. Pauta de costumes não se mistura com pauta política. Ideologia de esquerda e direita são coisas de governo, é pauta econômica. Pauta de costume, cada um tem a sua. Você pode estar num partido ou no outro, tem a sua opinião sobre aborto, sobre legalização de droga. Isso é sua opinião. Agora, quando você vai para um partido de esquerda ou de direita, a sua questão é econômica, é política. O que é a visão econômica e política de um partido de esquerda? O que é a visão econômica e política do partido de direita? É isso que a pessoa tem que se preocupar. E é importante que se preocupe mesmo, porque a pessoa uma vez me perguntou sobre isso também, é um cristão, você estava no rede, não sei o que tem, e você é a favor do amor? Eu falei assim, não, peraí, meu amigo, isso aí, igual você falou, você tem que entender que eu vivo o que o estatuto do partido pede para viver politicamente. E eu nunca vi no estatuto do meu partido me pedir para me ser a favor do amor. Eu nunca vi no estatuto do meu partido para pedir que eu desmate a floresta, que eu possa ser contra o homossexual. Então, nunca no meu partido está isso. Então, eu respeito. As pessoas rotulam o PT. Procura no estatuto do PT, no programa de governo do PT. Qualquer um, seja municipal, estadual, federal. Se existe lá algum projeto de legalização do aborto, discriminação da droga, essas pautas são pautas de costume. E normalmente, a nossa história recente está dizendo isso, quem está ditando a normatização dos costumes é o judiciário. Não é o legislador. Não tem projeto de governo para legalizar a droga. Está sendo votado no STF. Isso. A União... o próprio aborto estava no STF. Estava no STF. A união de pessoas do mesmo sexo. Não existe lei. Você sabia que não existe uma lei no Brasil hoje que favorece, que legalize o casamento? Não existe essa lei. Ninguém votou essa lei. Não. Foi uma pauta de costume que foi direcionada pelo judiciário até que chegou o ponto do CNJ determinar os cartórios que se fizesse o casamento. Então não existe ninguém para isso. Não existe. Mas a Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei. Isso. Então, se todos são iguais perante a lei, e a lei diz que eu posso casar com a mulher, a lei também vai dizer que eu posso casar com quem eu quiser. Todos são iguais. Então, o que o CNJ fez foi interpretar a Constituição dessa forma. Mas não existe lei. Não tem uma lei do deputado tal, do partido tal, do presidente tal, foi, não, a partir de amanhã tal. Não existe isso. Jogou nas costas. Então, assim, como o legislador ele tem uma preocupação muito grande com o voto, ele não mexe nesse vespeiro. Ele não mexe em pauta de costumes. Nenhum partido faz isso. Nenhum partido. E não faz parte do programa de governo de nenhum partido. É verdade. Aí essas pautas sociais vão demandando para o judiciário. E o judiciário dá uma liberdade para o judiciário que não deveria dar. Não deveria dar, mas ele tem que atender a demanda. Ou seja, aqueles que realmente deveriam assumir o BO, que é o legislador, e dizer sim é sim, não é não. Vai ser feito, não vai ser feito. Acabou. Puxar o compromisso, você falou, mas eu puxar o compromisso numa pauta polêmica, ela vai me dar um desgaste. E aí a cara não está afim de desgaste. O legislador, todo eles não assumem essa bronca. Entendeu? Não está afim do Essas pautas de costume não vão para lá. Aí a demanda vai para o judiciário. Essa demanda, eu citei um exemplo do casamento homoafetivo, porque foi uma demanda, e por incrível que pareça, a demanda começou a crescer. E as primeiras jurisprudências começaram a aparecer nesse sentido, lá no Rio Grande do Sul, que é tradicionalmente uma região de direita. Você vê a votação que a direita teve lá na campanha nacional. As primeiras jurisprudências começaram a sair de lá, aí depois tomaram corpo em São Paulo, aí as ações vão subindo. Chega no STJ, chega no STF, não tem jeito, eles têm que analisar. Aí cria
essas decisões. O CNJ falou, não, peraí, se todo mundo é igual perante a lei, então vamos dar direito a todo mundo. E a obrigação é para os cartórios, não é para as igrejas. Obviamente. Não, tem que pegar bem claro. Porque a religião é de cada um. A religião de cada um é o cartório que tem que fazer. Tadinho, que bate-papo gostoso, a gente ficaria aqui o tempo todo, pena que é curto, né? Mas nós vamos marcar outra aí para falar sobre eleições, igual nós falamos aí, sobre regras, sobre esquerda e direita. É gostoso falar sobre isso. E entender que as pessoas precisam conviver bem e ter um respeito. Eu falo sempre, Dadinho, que o respeito tem que estar acima de tudo. O cara falou um negócio legal assim, quem tem que gostar ou não do casamento, por exemplo, homoafetivo, né? É quem foi pedido em casamento. É quem foi pedido em casamento, né? E se você for pedido em casamento e não gostar, diga não. Fala não. Fala não, que pode resolver o problema nenhum. Né? A gente tem que manter uma coerência, isso é importantíssimo, manter uma coerência. Respeitar. Respeitar. O espaço do outro. E, acima de tudo também, tomar cuidado com as pessoas que vai aonde a onda vai. Daqui a pouco apoia, daqui a pouco não apoia, daqui a pouco não sabe, porque não tem uma consistência. Então, pessoas que não têm consistência não podem governar a gente. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tadinho, eu queria muito terminar com uma pergunta que eu sempre faço. Entendeu? E eu gosto de você, que você é sincero pra caramba. Né? Caratinga, tem jeito? Tem jeito. Caratinga tem jeito. Depende da consciência de cada um. Na hora que for escolher o candidato, ver o histórico desse candidato, o que ele já fez dentro do mandato e fora do mandato, como político, como pessoa, como empresário, como cidadão, como marido, como esposa. Essa vida pregressa dessa pessoa vai dizer o que ele vai ser lá dentro da Câmara, vai dizer o que ele vai ser como prefeito. Tem jeito sim, é só escolher certo. Esquece ideologia, esquece pragmatismo, esquece pauta de costumes, que isso aí não vem para o município, não tem prefeito nem vereador que vai ditar pauta de costume. Marcar exame pode, Tadinho? Não, marcar... Se você for favorecido com o exame, pegue. Está precisando, vai fazer seu exame, vai fazer sua consulta, mas na hora de votar, você tem que pensar que isso não é função do vereador. Se o vereador fizer o trabalho dele direitinho, não precisava disso. É isso que eu falei sempre. Se os 17 vereadores estivessem trabalhando certinho, em conjunto, fiscalizando o município certinho, e o recurso público estivesse sendo usado bem, não precisava pedir favor para o vereador. Os exames e consultas estavam sendo marcados em dia, na hora certa, sem precisar de favor. A primeira vez que a gente vê o patrão pedir favor para o empregado. Porque nós somos empregados. Então, eu falo sempre, né? Tadinho, obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço muito aí pelo bate-papo. Muito obrigado mesmo. Um abraço. E aí, pessoal, gostou? Esse bate-papo, né, que a gente fez aqui com o presidente do PT, o Dadinho, foi muito satisfatório, esclareceu bastante. Se você gostou, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo, com certeza, para outras pessoas. E também, deixa aí no comentário, talvez você quer ver alguém aqui comigo no bate-papo do Caratinga Tem Jeito. Nós vamos mostrar que Caratinga realmente tem jeito. Aguarde.